Emily Henry é uma autora que ficou bem aclamada aqui no Brasil, principalmente após a sua obra Leitura de Verão ter sido bem hypada. E tem 3 obras dessa autora já publicadas aqui no Brasil, 2 pela Verus Editora e uma pela HarperCollins, e tem mais uma vindo aí. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre esses 3 livros que eu já li e comentar se ela realmente se tornou uma das minhas autoras queridinhas dos últimos tempos. Vou começar falando do primeiro livro que eu li, que foi, claro, Leitura de Verão. E esse é um livro que eu realmente amei, cheguei até a favoritar, porque aqui a gente conhece a história de 2 personagens que são escritores e estão passando por um bloqueio criativo. Por um lado, a gente conhece a January, que é uma personagem que escreve romances, que aquecem o coração, e por outro lado, o Augustus, que é um escritor de ficção e não tem nada de romance em suas histórias. E como eu falei, ambos estão passando por esse bloqueio criativo e não sabem mais o que fazer, não sabem como lidar com essa situação. E é quando ambos entram no seguinte acordo. January vai atrás de informações, vai tentar descobrir tudo que ela precisa para agregar na obra de Augustus, e Augustus vai tentar reescrever uma história de romance, algo que foge completamente da zona de conforto de ambos os personagens. E aí é quando a história desenrola. E essa história conseguiu ir muito além do romance, sabe? A autora abordou alguns temas em segundo plano, como o luto e outros sentimentos correlacionados, mas apesar desses assuntos em segundo plano, isso não é o ponto principal da obra. A autora soube explorar tudo na medida certa, e é um livro de comédia romântica para quem ama o gênero, vai se apaixonar por essa obra, vai se apaixonar pela escrita da autora e, claro, não vai querer parar de ler até descobrir como a história de January e Augustus irá acabar. O segundo livro que eu li da autora foi De Férias com Você, onde a gente conhece 2 personagens que são melhores amigos, mas uma circunstância acontece que separa, que eles não têm mais vínculo, não têm mais contato nenhum. A Pop e o Alex se conhecem há uns 10 anos e sempre foram melhores amigos. E todo verão eles fazem uma viagem para algum lugar do mundo, como se fosse a viagem de férias, a viagem de verão deles. É um momento único e exclusivo. Mas tudo isso até 2 anos atrás, quando algo acontece e realmente eles se distanciam e a gente vai em busca dessa informação ao longo da leitura. Aqui a autora ela já intercalou entre o passado e o presente, mostrando um pouco mais sobre cada personagem, sobre como a história deles foi desenrolando, o que realmente aconteceu para que eles se distanciassem. Então, aos pouquinhos a gente vai conhecendo essa trajetória deles, e eu adorei a forma como isso aconteceu, porque eu adoro quando mescla entre passado e presente, me deixa muito envolvida com a história. E é claro, né, mais um livro de comédia romântica, e pra quem gosta de melhores amigos que se apaixonam, mas aí acontece algumas coisas que traz aquela emoção ao longo da leitura para que eles não conversem mais, eu super recomendo De Férias com Você. E o terceiro que eu li recentemente foi O Amor que Partiu o Mundo. E nessa história a gente conhece a Natalie, que é uma personagem que está pronta para ir para a faculdade, viver a sua nova jornada, mas aí o seu mundo começa a realmente desaparecer, literalmente desaparecer. E ela percebe que ela terá que salvar esse mundo, salvar a si mesma e reconstruir essa sua jornada, ou até mesmo criar um novo mundo. E é praticamente essa a premissa do livro. Confesso que desses 3 que eu li da autora, O Amor que Partiu o Mundo foi o que eu menos gostei. Eu não consegui me conectar com a trama, não consegui me conectar com os personagens e senti falta de realmente entender o que estava acontecendo em alguns momentos. O livro me deixou muito confusa porque existem essas passagens do tempo onde existem vários mundos, ao que parece, então isso me deixou muito confusa porque eu não consegui entender em qual tempo estava, sabe? Então esse livro foi o que eu menos gostei da autora, apesar de ter marcado várias frases que eu achei bem marcantes, mas ainda assim deixei a dica pra quem quiser conhecer, mas não é um livro que eu recomendo. Como vocês devem ter percebido, desses 3 livros já publicados da autora aqui no Brasil, apenas Leitura de Verão e De Férias com Você foram os melhores que eu li. Infelizmente, O Amor que Partiu o Mundo não me conquistou tanto, mas uma coisa que eu percebi numa semelhança da escrita da autora é que ela escreve personagens que vão amadurecendo ao longo da sua narrativa. Então a gente conhece uma personagem de um jeito no começo do livro e ao longo da leitura, ao longo dos capítulos, nós vamos entendendo a sua jornada, entendendo suas questões de amadurecimento e crescimento. Então assim, são pontos que eu gostei bastante. Além disso, a Emily Henry trabalha perfeitamente bem o romance, eu acho que ela sabe explorar no momento certo algumas questões. E cada livro, o romance foi acontecendo de uma maneira diferente. Porque a Leitura de Verão a gente vê aqueles personagens que são escritores, não se gostam muito, estão com bloqueio criativo, mas acabam se conectando de alguma forma pela obrigação de escrever um para o outro. Já em De Férias com Você, a gente tem sim melhores amigos que acabam se apaixonando em algum momento, e eu confesso que eu amo histórias assim. Então
talvez tenha sido um ponto que De Férias com Você me conquistou muito. Já em O Amor que Partiu o Mundo, como eu falei, são dois mundos, então será que a personagem, a Natalie, está se apaixonando por alguém do seu mundo ou de um mundo diferente? Então isso acabou me instigando a continuar a leitura e saber como tudo iria acabar. Mas no fim, apesar de não ter gostado muito desse último livro que eu li, Emily Henry tem se tornado sim uma das minhas autoras queridinhas, porque estou adorando conhecer a sua escrita, adorando conhecer as suas obras e estou muito curiosa pelo novo livro que está vindo aí, que é Loucos por Livros, onde nós vamos ter inimigos que viram amantes, que vão trabalhar juntos e são apaixonados por livros. Ou seja, tudo no mundo que eu gosto, porque eu também gosto dessa de inimigos para amantes, porque eu acho sensacional esse tipo de clichê, eu amo clichês assim. E eles vão trabalhar juntos e amam livros, né, gente? Então assim, não tenho nem o que dizer, eu acho que promete uma grande história e eu estou realmente empolgada para conhecer essa obra. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos livros da Emily Henry. E se você ainda não leu, dê uma chance, porque ela realmente tem uma escrita maravilhosa. O Amor que Partiu o Mundo foi o primeiro livro que ela escreveu na vida. Então talvez tenha sido por isso que tenha faltado alguns elementos para que a história ficasse realmente empolgante, realmente apaixonante. De qualquer forma, se você tem vontade de ler, dê uma chance. Agora, De Férias com Você e Leitura de Verão são dois livros queridinhos que eu super recomendo. E não consigo decidir qual dos dois é um dos meus xodozinhos, porque são livros que eu dei 5 estrelas e daria mais se pudesse. E aproveite para deixar aqui nos comentários se vocês já leram alguma das obras dessa autora, se tem vontade de conhecer. E é claro, todos os livros que eu apresentei ao longo desse vídeo, o link de cada um deles estão na descrição. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!